Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Então, estamos aqui para as aulas da semana 7, né? E nessa semana 7 nós vamos começar o próximo capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 7 também, que fala sobre os povos pré-colombianos, esse é o termo correto. Mas no capítulo ele chama de, pelo nome dos povos, né? Ele fala dos incas, astecas e maias, tá? Seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é o motivo pelo qual esse capítulo trata desses povos. O motivo é porque nós estamos estudando, no decorrer dos últimos capítulos, todos os primeiros povos humanos, as primeiras civilizações organizadas humanas que foram surgindo nos diferentes locais. E agora chegou a vez da gente estudar as civilizações que se iniciaram no continente americano, que se organizaram autonomamente, né, sozinhas, independentes, no continente americano. E as civilizações mais estudadas com essa característica são as civilizações incas, astecas e maias. Tá? É importante que nós guardemos na nossa cabecinha que, mesmo que o mais comum da gente tratar quando nós falamos das primeiras civilizações no continente americano, seja a gente falar dos incas, astecas e maias, não são as únicas civilizações, porque muitas vezes pode ficar aparecendo na cabecinha de alguns que essas civilizações foram as únicas, e não eram. Existiam outras civilizações que ocupavam o território onde hoje é o Brasil, por exemplo, tá? Elas não eram tão, digamos assim, organizadas quanto as civilizações essas três que a gente está falando agora, mas elas existiam e elas tinham o seu certo nível de organização. Então, no continente sul-americano tinham os tupi-guaranis, os índios do grupo G, né, macro G, os aruaques. Na América do Norte tinham os povos Sioux, os apaches, os esquimós lá na região do Canadá, bem no norte do Canadá. Então tinham diversos outros povos que viviam no continente americano, que são importantes da gente ter ao menos uma leve noção de que eles existiam, de que eles tinham o seu nível de organização, mas a gente tem que fazer algumas escolhas na hora de estudar os assuntos da história, porque senão a gente fica infinitamente falando sobre um monte de coisa. Então, a escolha feita pelo material do Poliedro, e eu concordo em certa parte, é de que nós falemos agora nesse capítulo somente dos incas, astecas e maias. Tá bom? No capítulo, ele mostra, logo no início do capítulo, no Poliedro, não me lembro exatamente a página, mas a primeira ou segunda página do capítulo 7, tem um mapa do continente americano mostrando onde ficavam cada um desses povos. E daí vocês veem pela cor lá que os astecas ficavam numa região ali onde hoje é o México, a região mais central do México. Os maias ficavam próximos da península de Yucatán, ou seja, um pedacinho de terra que vai para dentro do mar, ali no Golfo do México. E os incas ocupavam a região do continente sul-americano, onde hoje nós temos a Cordilheira dos Andes. Na época já tinha também, né, a região chamada de região andina. Tá? Então os astecas ficavam onde hoje é o centro do México, os maias ficavam na península de Yucatán e os incas ficavam na região andina, na Cordilheira dos Andes. Tá bom? Agora falando especificamente sobre os astecas. Os astecas eram um povo bastante centralizado, bastante organizado. Eles tinham um governo que se desenvolveu ali na região do Vale do México. Originalmente, eles vieram do povo que eles se chamavam de mexicas. É daí que vem o nome, inclusive, da região, de ser chamada de México até hoje. O nome asteca foi um nome dado pelos espanhóis, depois do contato dos espanhóis com aquele povo. Tá? O nome original deles, digamos assim, que eles se chamavam, é mexica. Então, quando a gente fala assim do ponto de vista do estudo da história, dá para se utilizar qualquer um dos dois nomes, tanto mexicas como astecas. Agora, os astecas, eles vivendo naquela região ali no Vale do México, eles se estabelecem de acordo com a realidade deles. Na verdade, todos os povos da história da humanidade se desenvolvem de acordo com os aspectos, com as
as possibilidades que a sua região determina. Então os egípcios dependeram muito do rio Nilo, os povos mesopotâmicos dependiam da fertilidade do rio Tigre e do rio Eufrates, os hebreus dependiam da realidade que eles tinham em torno do rio Jordão, os chineses tinham lá as grandes planícies férteis banhadas pelos 3 rios deles, os indianos tinham lá as planícies banhadas pelo rio Indo. Então cada um dos povos que foi surgindo na história da humanidade, da civilização humana, depende das características que ele tem disponível. E os astecas viviam em uma região bastante pantanosa, eram planícies bastante úmidas, né, com muitos rios e bastante pantanosas, e eles se adaptaram a essa realidade para conseguir sobreviver. Mas vamos aos poucos. Os astecas eles tinham uma mitologia própria, assim como todos os outros povos, né? E na mitologia própria deles, na história de origem, no mito de origem deles, dizia que eles viviam num outro local, um pouco mais ao norte do que onde eles habitavam, e de repente eles receberam uma mensagem de um dos deuses, uma das divindades que eles cultuavam, de que eles deveriam se mudar de lugar e ir viver numa terra que seria reservada a eles. E eles saberiam onde seria essa terra porque eles encontrariam uma águia matando, né, comendo uma serpente em cima de um cacto. Então, quando eles estivessem em algum lugar e eles avistassem essa imagem, eles saberiam que aqui naquele local seria o local reservado pelos deuses para que eles se estabelecessem. E eles veem essa imagem, segundo a mitologia deles, né, a história deles, na região onde hoje é mais ou menos a cidade do México, a capital do país México, né? Na época eles fundam lá a capital do Império Azteca, que era chamada de Tenochtitlan. E a cidade de Tenochtitlan era uma cidade muito interessante de ser estudada. Até hoje ela é uma cidade muito interessante de ser estudada, porque ela era uma cidade muito grande, ela era uma cidade feita numa área pantanosa, ela tinha as chinampas, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então era uma cidade gigantesca. O Império Azteca foi um império de 15 milhões de habitantes, mais ou menos, ou seja, muita gente. Somente os maiores impérios da Europa nessa época tinham tantas pessoas, né? E a cidade de Tenochtitlan chegou a ter 200 mil habitantes, mais ou menos. O que quer dizer que na época, lá por volta do século 12, 13, quando eles tinham essa população de 200 mil habitantes, eles eram uma das maiores cidades do planeta, da humanidade, tá? Enfim, eles se estabelecem nessa região de Tenochtitlan e as características da sociedade, da economia, da política dos astecas giram em torno dessa realidade. Como eu disse, eles dependiam muito da agricultura. Na verdade, como todos os povos antigos, quando se estabelecem, né, no início do estabelecimento desses povos, eles dependiam muito da agricultura. No caso dos astecas, a agricultura deles teve que se adaptar a essa realidade de que o solo deles era muito pantanoso. Então eles tiveram que desenvolver técnicas para conseguir plantar alimentos em um solo que originalmente era pantanoso, ou seja, tinha muita água, e nem todas as plantas se adaptam a um solo tão úmido. O que eles faziam? Eles faziam as chinampas. As chinampas eram meio que ilhas artificiais. Eles faziam como se fosse paredes de estacas de madeira no meio do pântano. Então eles faziam uma parede reta de um lado, davam ali 3, 4, 5 metros, faziam outra parede reta do outro, colocavam umas telas trançadas de vegetais entre essas estacas e faziam essa parede mesmo de material vegetal. E dentro dessas duas paredes eles preenchiam com terra de outros locais, com terras e raízes. Eles faziam de fato manualmente ilhas artificiais, e essas ilhas artificiais, no fundo delas, tinham toda aquela umidade daquele pântano. Então, no final das contas, se tornavam um solo extremamente fértil. E nesses locais, que eram chamados de chinampas, que eles plantavam os seus alimentos, o que fazia com que a agricultura dos astecas fosse altamente produtiva. Eles conseguiam produzir uma quantidade muito grande de alimento em uma área bastante reduzida, porque o solo era muito fértil. Eles não precisavam se preocupar muito com a questão da irrigação, porque as plantas puxavam a umidade
diretamente debaixo do solo, né, porque tinha muita água disponível. Eles plantavam muitos alimentos, né? Feijão, cacau, abóbora, tomate, né? Todos esses alimentos eles eram, digamos assim, exclusivos aqui das Américas, se eu não me engano. Mas um que é muito importante da gente guardar é o milho. O milho era a principal fonte de alimento para os povos astecas e maias. Tá? Eles utilizavam muito do milho. O milho era um alimento específico do continente americano, e a cultura dos povos astecas, na verdade, a cultura dos astecas e dos maias era intrinsecamente ligada na questão do milho. O milho fazia parte central da civilização asteca. Tá? Inclusive tem uma questão de que os astecas acreditavam, segundo de novo, a mitologia, a visão de mundo deles, de que os seres humanos teriam sido criados pelos deuses depois de uma série de tentativas e erro, de que os deuses teriam tentado fazer os seres humanos de barro e não deu certo, depois eles tentam fazer os seres humanos de madeira e não dá certo, e que por fim a forma que teria dado certo seria fazer os seres humanos de uma massa de milho, meio que uma maçaroca feita de milho. Então isso demonstra o quão importante era a questão do alimento baseado em milho para eles, de que eles acreditavam que isso era parte da essência deles, a questão do milho. Né? Outra questão a respeito da economia deles, além da agricultura, das chinampas, era de que a economia deles também, dos astecas, dependia de uma forma razoável, de uma forma a ser relevante, né, para a gente comentar, da guerra. A civilização asteca era uma civilização que dependia bastante da guerra, da dominação de muitos outros povos. Eles foram um povo que controlou muitas outras civilizações que existiam no entorno deles, que dominou muitos outros povos, e eles dependiam também bastante da arrecadação de impostos que vinham desses outros povos. Então os astecas viviam originalmente na região de Tenochtitlan, e eles foram dominando outras regiões do entorno, dominando outros povos que viviam nessas regiões, e eles recebiam impostos desses povos. Esses impostos podiam vir em forma de grãos, na maior parte das vezes, mas algumas vezes eles também recolhiam impostos em forma de homens. Como assim, professor? Eles recebiam homens dos povos dominados para integrar o exército asteca. Então eles tinham pessoas de muitos outros povos que não somente originalmente astecas, que faziam parte do exército deles, e o exército era extremamente poderoso e importante na civilização asteca. De novo, tendo em vista que eles eram um povo que também vivia de dominar outros povos, né? Era um povo bastante militarista, fazendo de novo uma comparação um pouco distante com os assírios. Eles, de certa forma, tinham uma visão de mundo um pouco parecida com os assírios. A diferença é que, de novo, os assírios não se preocupavam tanto com a agricultura, já os astecas tinham uma importância muito grande da agricultura na civilização deles. Tá bom? Falando sobre a sociedade deles, falar sobre a sociedade por fim e depois da religião, para a gente finalizar os astecas. A sociedade asteca era dividida em classes sociais, naquele mesmo modelo, né, de ter uma pirâmidezinha. No topo da pirâmide tinha o imperador. O imperador asteca ele era visto como um semideus. Ele não era visto necessariamente como um deus vivo, como eram os faraós, mas eles tinham uma importância muito grande e essa importância ela estava diretamente conectada com a religião dos astecas. Então ele era visto como um semideus. Logo abaixo do imperador vinham os sacerdotes, né, aqueles líderes religiosos responsáveis por fazer os rituais, responsáveis por estabelecer o contato daquele povo com as divindades. Abaixo dos sacerdotes vinham os nobres e os militares, então existia o conceito de uma nobreza, existia o conceito de uma classe social que, por conta da sua origem de nascimento, era mais beneficiada que outras pessoas que nasciam numa classe mais baixa. E, como eu disse, os militares tinham uma grande importância na civilização deles. Então os nobres e os militares estavam ali, digamos, em pé de igualdade na civilização asteca. Abaixo desses vinham os comerciantes e os artesãos,
Abaixo dos comerciantes e artesãos vinham os agricultores. Então os agricultores eles eram praticamente a última classe social dos astecas. Abaixo dos agricultores vinham só os escravos. E esses escravos podiam ser escravos de guerra, ou seja, povos que foram dominados por eles, que eram escravizados para trabalhar nos serviços, obviamente sempre os mais difíceis, mais complicados, ou escravos por dívida. Então, se alguma pessoa dentro de uma cidade asteca ficasse devendo muito para uma outra pessoa que emprestou dinheiro, que emprestou comida, que emprestou o que quer que seja, ela muitas vezes ela acabava sendo escravizada até que ela pagasse tudo o que ela devia, tá? Agora, por fim, na questão da religião, a religião dos astecas, primeiro, assim como a imensa maior parte dos povos digamos assim, originários da humanidade, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitas divindades. A maior parte das divindades deles estavam relacionadas com aspectos da natureza, então tinha uma divindade vinculada com a lua, uma divindade vinculada com a água, uma divindade vinculada com os ventos, com a vida, com a morte, com a fertilidade, digamos assim, uma visão bastante comum da religião desses povos mais antigos. Eles tinham a divindade mais importante era vinculada ao Sol. Eu não vou me atrever a falar o nome dessas divindades, porque quando vocês olharem lá no Poliedro, vocês vão ver que os nomes assim eles não são absolutamente impronunciáveis, mas eles são bastante incomuns para a nossa forma de se comunicar aqui no português. Então não vou me atrever aqui e passar vergonha, né? Enfim, os astecas eles tinham o costume de absorver deuses dos povos que eles dominavam algumas vezes. Então os astecas dominavam o povo, enfim, um povo vizinho deles. Dominavam, cobravam impostos, e era muito comum que, vamos supor que tivesse um deus que só aquele povo que foi dominado cultuava, era muito comum que os astecas começassem a cultuar aquele deus também. Não se tem certeza absoluta se era com uma intenção meramente religiosa, assim de vamos cultuar mais deuses, já que existem muitos, ou se tinha uma intenção política, digamos assim, de falar, nós cultuamos o mesmo Deus que vocês, nós somos o mesmo povo, então não tem tanta diferença assim, vocês não precisam se revoltar contra o nosso domínio. Não se tem certeza se tinha essa intenção meramente religiosa ou se tinha uma intenção política por detrás dessa prática deles absorverem deuses de outros povos. Muitos deuses dos astecas tinham características humanas e de animais, então um tinha formato de serpente, outro tinha formato de um jaguar, assim como muitas outras religiões de outros povos, né, como os egípcios, que tinha aquele antropozoomorfismo, né, a mistura de características humanas e animais. E por fim, os astecas eles faziam muitos rituais, eles faziam muitas danças, encenações, oferendas, e faziam rituais de sacrifício. E muitas vezes esses sacrifícios eram sacrifícios humanos. Não se sabe exatamente em quais contextos eles faziam esses sacrifícios, não se sabe a frequência, mas se sabe que muitas vezes eles usavam a parte dos prisioneiros de guerra deles. Então eles dominavam o povo, levavam uma parte das pessoas que sobreviveram ao conflito ali, que foram dominadas, para a capital, muitas vezes de Tenochtitlan, e lá acabavam fazendo alguns rituais de sacrifício para os deuses que eles acreditavam, para conseguir, na visão deles, receber vantagens, receber bênçãos, né, o que a gente chamaria de bênçãos, não sei, dessas divindades. Tá bom? Então, para a aula 1 dessa semana 7 é isso. Na aula 2 eu vou falar sobre os maias e os incas, tá bom? Então é isso, povo. Falou para vocês. Até mais.